Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Giovana e o meu grupo é composto pela Yula, pela Yara e pelo William. E hoje a gente veio apresentar um trabalho em formato de videoaula. Nós somos do Instituto Federal Catarinense, Campus Camboriú, e é um trabalho da matéria de Biologia. Bom, o tema do trabalho é sobre a herança genética e a herança que a gente escolheu foi a presença ou não de chifres em bovinos. A herança que a gente vai apresentar, no caso, ela é uma herança autossômica dominante. Mas antes de falar um pouquinho sobre ela, eu vou explicar brevemente aqui para vocês dois conceitos que são muito importantes, na genética, que é o fenótipo e o genótipo. Então, o fenótipo, ele é basicamente as características observáveis de um organismo. E, nesse sentido, inclui-se aí as características morfológicas e as fisiológicas. Já o genótipo é a constituição genética de um indivíduo, no caso, os genes que ele possui. Então, vamos lá. Bom, a herança genética, ela nada mais é do que o modo como as características passam de geração em geração. E os fatores que determinam essa herança são chamados genes. E no caso dos humanos, eles estão presentes, aí essas características transmissíveis, elas estão contidas nos 46 cromossomos presentes, nas nossas células. E esses 46 cromossomos, eles são divididos em 23 pares. E 22 desses pares, são conhecidos como os cromossomos autossomos, que no caso têm as características que não se diferenciam de sexo para sexo, então elas vão ser iguais, em determinado sexo. E a última, a restante, no caso, é a que determina o cromossomo sexual. No caso de homem é o XY e no caso de mulher é o XX. Aí, nos bovinos, os bovinos têm 60 cromossomos. 58 deles são os autossomos e o restante é o que determina o sexo. E agora sobre a herança autossômica dominante, o que a gente precisa saber é que só precisa de uma cópia mutada do gene para que a pessoa ou o animal venha receber a característica. E aí eu separei 4 critérios dessa herança para mostrar para vocês. Número 1, o fenótipo ele aparece em todas as gerações e a pessoa afetada, ela tem um genitor também afetado. Número 2, qualquer filho de um genitor afetado, tem 50% de chance de também herdar o fenótipo. Número 3, familiares fenotipicamente normais, eles não transmitem os fenótipos para os seus filhos. E número 4 é que homens e mulheres têm a mesma probabilidade de transmitir o fenótipo para os seus filhos, de ambos os sexos. E aí agora vocês me perguntam, e por que vocês vão falar sobre bovinos? Então, a gente escolheu isso porque também a gente faz o curso técnico em agropecuária, então a gente meio que está nessa área. E segundo que a gente achou um motivo bem legal para que isso aconteça, que os criadores aí de bovinos, eles optam por animais sem chifre, por quê? Para facilitar o manejo, para diminuir lesões do próprio criador, que pode acabar se machucando lidando com o animal, ou até dos próprios animais, para diminuir brigas, enfim. E até diminuir gastos com instalações, porque a instalação não vai precisar ser uma coisa tão forte para aguentar a força que o animal tem, ainda mais com chifre, Então, aí a gente escolheu isso mesmo. Agora, eles vão explicar um pouquinho mais para vocês. Eu sou o William, e como a Giovana disse anteriormente, o caráter mocho, ou seja, sem chifre, ele é muito desejado na bovinocultura. Sendo assim, o pesquisador da Embrapa Maurício Melo de Alencar produziu o artigo científico Canchim Mocho como obtê-lo, que foi a base para esse nosso vídeo. O link desse artigo científico está aqui na descrição do vídeo. No artigo, o autor determina o gene P responsável pelo caráter mocho, que é completamente dominante sobre o seu alelo pezinho, e é epistático em relação ao gene para chifres, o H. Animais pezão-pezão e pezão-pezinho são mochos, já animais pezinho-pezinho possuem chifres. O que é um gene epistático? Gene epistático é aquele que anula o efeito dos outros genes. Nesse caso, o gene P é epistático ao gene H, e o gene H é hipostático ao gene P, ou seja, tem seu efeito anulado. O gene H é aquele responsável pela presença de chifre e sempre estará na sua forma homozigota Hzão em ambos os sexos, porque o alelo Hzinho não existe.
Então, pessoal, agora a gente vai dar um exemplo de uma herança autossômica dominante. A gente vai pegar o exemplo de bovinos mochos ou bovinos com chifre. A gente pegou esse exemplo aqui, ó. A gente pegou um touro mocho e uma vaca mocho que deram origem a 4 filhos. 2 mochos e 2 com chifre. E eu vou explicar como que isso é possível. Primeiramente, a gente vai descobrir qual que é os genótipos dos bovinos. A gente vai descobrir o genótipo de cada um deles. Como que a gente vai descobrir o genótipo? A gente sabe que o Pzão, ele é o gene dominante. E o Pzinho vai ser o recessivo e o H vai ser o chifre. A gente sabe que o Pzão, ele tem a característica moxa e ele é dominante sobre os outros dois. Então, assim, para ter chifre, eu não posso ter o gene Pzão. Então, eu vou ter o gene Pzinho, o H e o H. E aqui na bezerra 5 também. Pzinho, H, H. A gente, para ter esses dois pais aqui, para eles ter 2 bezerros com chifre, eles têm que ter o gene Pzinho. É obrigatório. Não tem como eles não dar os 2 pezinhos, o alelo recessivo. Não tem como eles ter 2 bezerros com chifre sem ter esse gene. Então, eles vão ter obrigatoriamente o gene Pzinho no genótipo deles. E eles têm a característica moxa, os dois têm. Então, ele vai ter que ter o Pzão, que é o gene dominante. E os dois vão ter o Hzinho. H e H. Por quê? Por que tem o gene H se eles são mochos? Por que tem o gene H que dá a característica dos chifres no genótipo dos mochos? Então, o H, ele tem um efeito epistático sobre o P. O P, ele é dominante sobre o H. Ele é dominante sobre o Pzinho e ele é dominante sobre o H. Então, por isso que quando tem o gene dominante, o Pzão, ele vai ter característica mocha. E quando não tem, vai ser característica... Vai ter o chifre como característica, na verdade. Então, a gente descobriu o quê? Descobriu os genótipos dos pais e os genótipos dos 2 filhos que têm chifres, os bezerros que têm chifres. E agora a gente vai descobrir os genótipos dos que não têm chifres, que são os mochos, né? Pra gente descobrir os genótipos que têm mocho, não tem como a gente descobrir. Pode ser um dos dois. Tem 2 possibilidades, 2 genótipos para ser o que tem característica mocha. Então a gente vai fazer aqui, ó. Pode ser, ele pode vir pegar o gene Pzão do pai e o Pzão da mãe. E vir aqui, ó, Pzão, H, H. De novo, o Pzão tem dominância sobre o H. Então, vai ser a característica mocha. Ou pode vir um Pzão da mãe ou um Pzão do pai. Então, aqui vai ter um Pzão da mãe ou do pai. E um Pzinho da mãe ou do pai também. E aqui. E o H. Esses 2 genótipos podem ser os 2, um dos 2 pode ser desse aqui, entendeu? Eles têm, ó, pode ser ou Pzão, Hzão, ou Pzão, Pzinho, Hzão. Esses 2 pode ser um dos 2. A gente não tem como descobrir. É a mesma coisa do bezerro 3. Então, a gente descobriu os genótipos de todos os bovinos. Então, o que a gente vai descobrir agora? Vamos para a segunda questão. Qual que é a probabilidade do casal 1, o touro 1 e o 2, ter o touro 1 e a vaca 2, outro bezerro mocho? Então, a gente vai pegar o genótipo do pai e o genótipo da mãe e vamos escrever aqui, ó. Vamos escrever o primeiro genótipo do pai. Vai ser o Pzão, Hzão, o Pzinho, Hzão. Aqui vamos escrever o da mãe, ó. Pzão, Hzão,
Pzinho, Hzão. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer os cruzamentos. 4 genótipos formados. Então, vamos formar 4 genótipos. Vem aqui, ó, Pzão, Pzão. Vai vir Pzão do pai e Pzão da mãe. Pzão, Pzão, Hzão, Hzão. Aqui vai ser, ó, vamos vir Pzão da mãe, Pzinho do pai, H, H. Novamente, Pzão do pai, Pzinho da mãe, H, H. Aqui vai vir o Pzinho da mãe, o Pzinho do pai, H, H. A gente descobriu ali antes que para o bovino ter a característica moxa, ele tem que ter obrigatoriamente o Pzão no genótipo. Então a gente sabe que esse genótipo ele é moxo, esse também e esse também. E somente este genótipo aqui vai ser um chifre, que ele é o recessivo, ele não tem o Pzão, ele não tem o gene dominante. Então, a gente pode ir pela lógica para descobrir qual que é a probabilidade. A gente pode vir aqui, temos 4 opções. A gente sabe que isso aqui equivale a 100%. Cada um, então, vai valer 25%. Esse genótipo é 25%, esse é 25%, esse é 25% e esse é 25%. E então, eu tenho 75% a probabilidade de dar um outro bezerro mocho. Se não tem outro jeito de ir também, não precisa ir pela lógica, você pode fazer um cálculo. Você pode vir aqui, ó, fazer assim. Se eu tenho 4 genótipos, eu tenho 4, 1, 2, 3, 4. E eu tenho 3 mochos, então eu vou fazer 3 quartos. Igual. Eu sei que se eu dividir esses valores, vai dar 0,75. Se eu passar isso para porcentagem, eu vou ter 75%. 75% de probabilidade de esse casal ter outro bezerro mocho. Oi gente, eu sou Yula e agora a gente vai resolver uma questão sobre esse assunto para encerrar o vídeo, beleza? Essa questão a gente tirou desse livro didático aqui, vamos deixar o link aqui na descrição. Na verdade a gente se inspirou numa questão que tem nele, mas a gente deu uma adaptada, então ela vai estar um pouquinho diferente. Eu vou ler aqui e a gente já vai anotando os dados do problema, beleza? Bom, em algumas variedades do gado bovino, a ausência de chifres é produzida por um gene dominante C. Então vamos anotar isso aqui. Tá, a ausência de chifres, então, é determinada pelo gene dominante Czão. Um touro sem chifres foi cruzado com 3 vacas. A vaca A, com chifres, produziu um bezerro sem chifres. Bom, já vamos dar um spoiler aqui. Essa questão, ela vai pedir o genótipo do touro e das vacas. Então já vamos anotando pra gente já ir construindo esse genótipo ao longo da questão, certo? O problema está dizendo que a vaca A tem chifre. Isso pode dar uma confundida, então vamos anotar aqui também. Quando o animal não tem chifre, quando é um animal mocho que a gente fala, ele vai ter no genótipo dele um gene dominante, pelo menos um. Então, quando o animal tem chifre, obrigatoriamente ele tem 2 genes recessivos, Czinho e Czinho. Então, se a vaca A tem chifre, isso quer dizer que ela tem 2 genes Czinho, 2 genes recessivos. Czinho e Czinho, beleza? E essa vaca produziu um bezerro sem chifre. Então, vamos anotar aqui. Se o bezerro A não tem chifre, quer dizer que ele tem um gene dominante, Czão. Com isso, a gente já começa a pensar no genótipo do touro. Enfim, se a vaca tem 2 genes recessivos, então o bezerro vai herdar, só pode herdar um gene recessivo dela, certo? E se o bezerro não tem chifre, significa que ele herdou esse Czão de alguém, do touro. Que o touro, na verdade, a gente já sabia que ele ia ter pelo menos um gene dominante, porque a questão falou pra gente que ele não tem chifre. Beleza? Vamos pra vaca B agora. Tá.
A vaca B tem chifre. Se a vaca B tem chifre, quer dizer que ela é igual à vaca A, 2 genes recessivos. Já vamos anotar do bezerro também. A vaca B com chifres produziu o bezerro com chifre também. Se esse bezerro tem chifre, ele é igual à mãe. E com isso a gente consegue completar o genótipo do touro. Porque um gene recessivo ele herdou da mãe. Isso quer dizer que o outro ele herdou do pai. Então o genótipo do touro é Czão, Czinho. Beleza? Agora a vaca C. A vaca C sem chifre. Se a vaca C não tem chifre, então ela tem um Czão. Produziu um bezerro com chifre. Se o bezerro C tem chifre, a gente já sabe Czinho, Czinho. E aí a gente pode concluir também o genótipo da mãe. Porque um Czinho ele herdou do pai, o outro Czinho ele herdou da mãe. Certo? Então aqui a pergunta da questão é qual é o genótipo do touro e qual o genótipo das vacas. A gente foi além, a gente fez o genótipo dos bezerros também, né? Mas respondendo a questão, o genótipo do touro, Czão, Czinho, da vaca A, Czinho, Czinho, da vaca B, Czinho, Czinho, da vaca C, Czão, Czinho. A gente tem aqui o genótipo dos bezerros, mas a gente pode apagar porque a questão não pediu, né? Foi uma coisa a mais. Então essa é a resposta da questão. Gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like, compartilha com os amigos de vocês. E qualquer dúvida pode perguntar pra gente, mas se fosse vocês eu perguntaria para um professor que é mais confiável, né? Mas se vocês perguntarem, a gente tenta ajudar. E todos os links, todos os materiais que a gente usou pra fazer esse vídeo, a gente vai deixar aqui na descrição. De onde a gente tirou tudo isso, a gente vai deixar aqui na descrição, tá bom? É isso, muito obrigado. E até a próxima.